Olá, galera. Vamos aí para mais uma aula. Primeiramente, queria apresentar para vocês a nova plataforma aí nossa, que será usada. Vou procurar sempre colocar nessa plataforma aqui para que vocês consigam conectar os conteúdos. Não vou estender muitos assuntos, são assuntos assim, a gente só vai pegar o básico de cada assunto, mas tentar conectar uma coisa com a outra. Primeiro, eu queria falar aí com vocês sobre a musiquinha, né, que está tocando. Percebam que está tocando uma rave aí no fundo. Tirar um mito aí. Todo mundo fala que você vai virar um Einstein se você estudar escutando música clássica, que ativa o cérebro, tudo isso daí. Esquece isso. O importante mesmo é ter uma música de fundo. Daí você fala, mas pagode também funciona, professor? Funciona. Tá, pô. Funk funciona também. O importante é ter uma musiquinha de fundo que você não preste muita atenção, mas que estimule seu cérebro com o som. Então eu vou sempre deixar, no meu caso, é sempre essa rave aí no fundo, para que dê uma força e um ânimo para vocês, beleza? Então hoje a gente vai estudar o que? A compensação de horas. Antes disso também eu queria falar sobre o canal. Se você está assistindo aí pelo YouTube, não deixa de se inscrever para poder assistir os próximos vídeos. Se você está assistindo aí pelo Facebook, dá uma curtidinha aí, deixe seus comentários. Ou se você está assistindo também pelo blog, não deixa de comentar aí logo abaixo da postagem, tá, pessoal? Que dúvidas são sempre bem-vindas, a gente tem que tirar as dúvidas, senão você não aprende. Se você não tiver dúvida, é porque você não aprendeu, né? Então vamos lá. O que seria a compensação de horas? Tem dois lados da compensação de horas. Vista pela CLT e vista pela 8.112, que é a lei do funcionário público federal. Vista pela CLT, primeiro vamos entender em resumo o que são o que é a compensação de horas. Nada mais é do que trabalhar mais num dia e menos no outro dia. Ou por questões do trabalho mesmo, que está precisando, ou por questões que a própria pessoa precise sair mais cedo no outro dia, ela trabalha mais tempo no dia anterior, alguma coisa do tipo. Então vamos imaginar lá sempre, vamos imaginar um pedreiro macho, trabalhando na construção, e ele quer trabalhar mais uma semana e menos na outra, né? Então seria uma compensação mensal aí. Então vamos imaginar nosso pedreiro macho lá. Ui, ui, macho. Pegando esse tijolo, baixando, pegando esse tijolo. Que beleza. Vamos imaginar então. Então vamos supor lá que ele está trabalhando mais uma semana e quer trabalhar menos na outra. Como é feito? São três possibilidades. O acordo individual, que é o tanto escrito quanto falado, do empregado com o empregador. E também pelas duas formas coletivas, que é o acordo coletivo e a convenção coletiva. Essas duas formas formam a convenção coletiva de trabalho. A negociação coletiva, né? Negociação coletiva. O acordo e a convenção. Então, se for semanal ou mensal, pode ser feito o acordo tanto quanto o empregado quanto empregado e empregador e quanto as normas coletivas aí. O banco de horas. O que seria o banco de horas? O banco de horas é quando você passa o cartão lá. Que bonitinho. Passando o cartão de ponto. Lembra desse desenho clássico, hein? Coiote, o cachorro, ele passa o ponto e passa para o irmão gêmeo para começar a trabalhar. Então o que acontece? Ele bate o ponto e vai formando horas lá. Saiu uma hora mais tarde, amanhã ele saiu 2 horas mais tarde, outra hora ele saiu meia hora mais tarde. E vai acumulando essas horas. Como é feita essa acumulação de horas? Como pode acumular horas? Só pode tirar até um ano depois. Ó. Tempo de compensação. 1 ano. Até 1 ano. Então ele pode juntar horas. Até 1 ano ele tem que tirar essas horas. Senão ele vai perder. Certo? E como pode ser feito esse acordo de banco de horas? Só por negociação coletiva. Ou seja, acordo coletivo ou convenção coletiva. Certo? Então não é que nem uma compensação semanal ou mensal, né? Que pode ser feito de
do empregado com o empregador. A negociação do banco de horas tem que ser feita com negociação coletiva. Participação do sindicato e tal. Vocês dão uma pesquisada aí. Então vamos fazer uma questão aqui, ó. Vamos fazer uma questão sobre isso. Ó, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia pode ser compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Certinho? É isso mesmo que acontece. Em até um ano ele pode compensar as horas que ele tirou. Que ele juntou, no caso, né? Desde que não exceda 10 horas por dia. Ele só pode fazer 2 horas por dia, né? O empregado da CLT. O outro, ó, regime compensatório na modalidade banco de horas. Somente pode ser atribuído por negociação coletiva. Verdade ou mentira isso? Verdade. Regime compensatório na modalidade banco de horas só por negociação coletiva. Ó. Acordo coletivo ou convenção coletiva. A outra aqui, ó. O banco de horas pode ser instituído por acordo individual escrito ou por negociação coletiva. Certo ou errado? Errado. Banco de horas só por negociação coletiva, nunca acordo individual. Acordo individual não. Beleza? Então, como que a gente vai guardar da CLT? Vocês vão ver depois, ó, que é a nossa linda funcionária regida pela CLT. Ai, que fofura. Fofura. Então, essa aqui é que a gente vai lembrar dela. Porque ela trabalha pela CLT, pode compensar até um ano. E se for semanal mensal, pode fazer acordo individual. Certo? Agora vamos aqui para o outro lado, ver como é que funciona na 8.112. Que é a regimento dos funcionários públicos federais. Federal é federal, né? Então vamos lá. Tem duas situações. Saídas antecipadas. O que seria saídas antecipadas? O funcionário precisa ir lá levar o filho do médico. Então ele precisa sair uma hora mais cedo e precisa sair antecipado. Então vai compensar essa hora. Como que ele vai compensar essas horas, essa hora que ele saiu antecipado? Ele tem até o mês subsequente para compensar. Como assim? Ele tem até o final do outro mês para compensar as horas. Certo? Ou então, caso fortuito ou força maior. Como que funciona? Olha a chuva que tava. Tava impossível chegar no trabalho. Então não tinha como chegar. Foi um caso fortuito ou força maior. Então, como que será feito nesse caso para os funcionários públicos federais? Serão compensadas a critério da chefia e consideradas de efetivo exercício. Ou seja, o chefe que vai decidir se realmente era um caso fortuito, se realmente ele não tinha como vir trabalhar. Daí ele vai fazer o quê? Vai dar o dia para a pessoa, para o funcionário, como se ele tivesse trabalhado. Então, como a gente vai lembrar dessa situação? Através da nossa funcionária pública. Ui! Essa é a nossa funcionária pública federal. Então, em resumo, é isso aí. Que beleza. Nossa funcionária pública federal, essa daí. Então, a funcionária regida pela CLT, ela tem que compensar as horas, compensar na semana por acordo coletivo. E se a funcionária da CLT tiver que sair mais cedo para levar o filho consultar? Dane-se. Perdeu. Perdeu. E se tiver chovendo, um caso fortuito, força maior, não fala nada de efetivo exercício. Nada disso. Na Lei 8.112 que fala. Se o chefe olhar para a funcionária e falar, nossa, que caso de força maior, caso fortuito, não teve como você chegar a trabalhar. Daí ele vai dar o dia para a funcionária. E se ela sair um dia a menos, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó.
seria esse caso. Caiu no concurso do TRT de Minas Gerais. Ó, Justina, técnica do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, saiu antecipadamente do serviço em 2 dias no mês de maio de 2015. Ambas as saídas antecipadas ocorreram para levar suas filhas Amanda e Larissa ao médico, em consultas de rotina, nada urgente, rotina. Seu horário de saída é 17 horas, porém em ambas as oportunidades saiu às 4 horas do serviço. Justina não perderá a parcela da remuneração diária proporcional às saídas antecipadas se houver compensação de horário a ser estabelecida pela chefia imediata. Nos termos da Lei 8.112, deverá compensar as 2 horas até quando? Então, pensa na nossa funcionária pública federal. O chefe vai deixar ou não ela compensar? Vai. Ela tem que compensar até no final do mês seguinte ao que ela fez. Ou seja, ela saiu antecipada no mês de maio. Ela vai ter que compensar até no final de junho de 2015. Essa é a compensação dela. Os funcionários públicos federais também têm essa compensação, esse banco de horas. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas eles também têm esse banco de horas. E não tem que compensar em até 1 ano, não. Porque não é essa aqui, a funcionária. A funcionária de lá é essa aqui, ó. Então ela tem o direito de fazer banco de horas e usar quando ela quiser. Quando ela quiser, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E a funcionária da CLT pode levar o filho, consulta de rotina, e depois sair antecipado e compensar até o mês subsequente? Não, não pode. Só pode fazer acordo com o chefe, se o chefe deixar escrito, ou acordo coletivo. E no banco de horas tem que usar em até 1 ano. Senão, já era. Perdeu o banco de horas. Agora eu queria falar só um minutinho para vocês aqui rapidinho, ó, sobre o aprendiz e sobre os menores. Nesse caso de banco de horas e compensação. O aprendiz, ele pode trabalhar no máximo 6 horas. E não pode fazer prorrogação nem compensar horas. Então eu vou deixar de tarefa para vocês dar uma lida sobre isso, sobre o aprendiz. Que eles não podem fazer horas, não podem compensar. E os menores? Os menores também não podem fazer hora extra. Só podem compensar horas dentro da mesma semana. Se eles compensarem dentro da mesma semana, pode. O aprendiz não, ó. O aprendiz não pode fazer prorrogação nem compensação de horas. São 2 casos extremamente parecidos. Aprendiz e menores, muita gente confunde aprendiz e menores. Se vocês quiserem, até posso dar uma aula sobre a diferença dos dois. Mas tem esses 2 detalhes. E os domésticos? Como funcionam os domésticos? A compensação de horas da empregada doméstica. Vocês que vão me dizer. Então isso eu vou deixar para vocês verem como que funciona dos domésticos, porque é um pouco diferente da CLT. Tem uma lei agora especial, a 150/2015, aí, que fala dos domésticos. Então eu quero que vocês procurem lá e vejam como que funciona as horas compensadas dos domésticos. Beleza? Então lembra aí do pedreiro, da nossa funcionária regida pela CLT e da nossa funcionária pública federal, que pode sair mais cedo para levar o filhinho no médico, que pode deixar de ir porque estava chovendo muito, e o chefe deixa, né? Dá como efetivo exercício, como se ela tivesse trabalhado, porque era inviável, né, coitadinha, ela não tinha como ir trabalhar. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí do nosso vídeo. Não deixe de comentar, se inscrever no canal. Até a próxima. Obrigado. Até mais.